14 a 16. Diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Vamos orar mais uma vez? Pedimos ao Senhor que nos ilumine o entendimento da palavra de Deus. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito, que inspirou essas letras, que fez com que essa palavra chegasse até nós hoje, que o Senhor nos ilumine, nos dê a entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as pessoas. Meus irmãos, essa foi a última ordem que Jesus deu aos seus discípulos antes de subir aos céus. O último comando, a última palavra dele foi: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ele disse isso, é o que ficou conhecido, como uma grande comissão. A gente vê isso aí nos 4 evangelhos. Está lá em Mateus, está em Lucas, também está em João, e aqui Marcos registrou esse pequeno resuminho. Ide por todo mundo. Daqui para frente agora, caberia aos seus discípulos continuar o trabalho que ele havia começado algum tempo antes, lá na Galileia, quando ele começou a dizer, pregar o Evangelho do Reino e pregar o arrependimento, que as pessoas crescem no Evangelho. O Senhor Jesus começou esse trabalho, e agora que vai subir aos céus depois da sua ressurreição, ele atribui essa responsabilidade, este comando, esta missão aos seus discípulos. Eles deveriam espalhar a notícia que aquele Senhor, Jesus Cristo, havia morrido pelos pecados da humanidade, havia ressuscitado e que um dia voltaria. Esse texto, ele vai definir claramente qual é a missão da igreja, qual é a missão de cada um de nós, a missão que nós temos de testemunhar do Jesus Cristo ressurreto, o Jesus que morreu, ressuscitou e está vivo. Então, dentro dessa proposta, eu quero trabalhar com a igreja nessa noite alguns princípios aqui para a nossa meditação. E o primeiro deles que eu quero chamar a atenção de vocês nesse texto é que a incredulidade e a dureza de coração daqueles homens não os impediu de serem comissionados. Apesar da incredulidade deles, da dureza de coração daqueles homens, Jesus dá a eles a missão de continuar o trabalho que ele próprio havia começado. E finalmente apareceu aos 11, está no versículo 14, e censurou-lhes, repreendeu a incredulidade e a dureza de coração daqueles homens, mesmo assim os comissionou. Nós vimos aqui, eu e você não vimos o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Alguém aqui viu pessoalmente o Senhor Jesus? Eu acredito que não. Eu também não vi. No entanto, aqueles homens ali tinham convivido com Jesus durante 3 anos, aproximadamente. Tinham visto os milagres e sinais e maravilhas que ele operou ao longo daquele trajeto todo que percorreram. Sabiam de tudo. Jesus já tinha alentado a eles, já tinha ensinado, já tinha mostrado que ele seria preso, que ele seria morto, que ele ressuscitaria. Palavras que nós vemos como, por exemplo, derrubar esse templo em 3 dias eu o reconstruirei, falando da sua própria morte e ressurreição. E no entanto, aqueles homens não haviam crido da notícia da sua ressurreição. Jesus Cristo aparece a algumas pessoas antes desse momento que nós vemos aqui em Marcos. Ele aparece às mulheres que foram até o sepulcro, elas foram correndo contar para os discípulos, mas eles não. Você pode ler isso nos evangelhos. Tem também aquele episódio dos 2 discípulos, que não eram do grupo dos 11, que estavam caminhando para Emaús,
encontraram com Jesus, não viram que era ele. Aí Jesus andou com eles, foi até a casa com eles, comeu com eles, e quando se revelou que era eles mesmos, quando eles viram que se tratava do Senhor ressuscitado, correram, já era noite, mesmo assim eles foram até Jerusalém contar com os discípulos que eles tinham estado, eles haviam caminhado, jantado com Jesus ressurreto. E o que eles homens fizeram? Eles não creram. Eles não creram. A cegueira, a dureza era tanta que eles não acreditavam, apesar de terem convivido com Jesus dia após dia durante todo o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. E agora Jesus vem, se apresenta a eles e lhes censura a incredulidade e a dureza de coração. Meus irmãos, às vezes nós somos tentados a achar que nós ainda não estamos prontos para falar de Jesus. Nós achamos que somos pecadores demais para falar a mensagem do Evangelho, que ainda precisamos alcançar uma maturidade espiritual que não temos e que talvez jamais alcancemos. Mas nós somos chamados a pregar o Evangelho do jeito que nós estamos, com todas as nossas fraquezas. Esses homens aqui, eles tinham uma dificuldade muito grande de crer na ressurreição. Um morto ressuscitado dos mortos está vivo agora, mas eles já tinham visto Jesus fazer isso com Lázaro, já tinham visto Jesus fazer isso com outras pessoas ao longo do ministério, mas eles estavam de coração duro. Então às vezes eu e você temos essa dificuldade também. Sabemos do testemunho que chegou até nós. Como eu disse no começo, eu não vi o Senhor ressuscitado, mas eu creio que Ele ressuscitou pelo testemunho que está aqui registrado nos Evangelhos. Eu e você temos conhecimento do ministério de Jesus e da sua ressurreição por meio dos Evangelhos registrados no Novo Testamento. E esse passa a ser agora, eu entendo assim, a forma, o meio pelo qual Deus espera que eu e você ganhamos, pelo testemunho daqueles que os viram ressuscitados. Testemunho esse que está registrado nas Escrituras. E é esse testemunho que é para ser passado a todas as pessoas. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então não acredite nessa mentira do diabo de que você precisa crescer assim, aprender não sei o que, fazer curso não sei o que. Não, não, não. Apenas abra a sua boca e fala: Jesus Cristo salva, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a missão que incumbe a cada um de nós. Não cabe só ao pastor, só ao obreiro, só ao levita, cabe a cada um, todos nós que cremos no Senhor Jesus, que temos o nosso livro escrito no livro da vida, temos a responsabilidade de ir pelo caminho, e enquanto vamos, pregamos, testemunhamos a ressurreição de Jesus Cristo. Aqueles homens tinham convivido com Jesus, mas estavam com o coração duro, eles estavam incrédulos. Você não precisa fazer nenhum curso especial, nenhuma estratégia. A estratégia de salvação é só essa: prega o Evangelho. A obra de salvação não é minha nem sua, ela é do Espírito Santo. É Deus que convence, é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado. Eu e você só temos que abrir a boca e confessar: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a minha missão, essa é a sua missão, essa é a missão do Águias de Cristo, essa é a missão da igreja. Apesar da incredulidade, da dureza de coração, eles recebem a ordem. No versículo 15, disse-lhes Jesus: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Apesar de tudo, Jesus repreende a incredulidade deles e imediatamente os comissiona. Imediatamente. Apesar das nossas fraquezas, apesar das fraquezas deles, eles deveriam ir por todo mundo pregar. Irmãos, o mundo não virá até nós. As pessoas não virão aqui para ouvir o Evangelho. É nós que temos que ir até elas. É nós que temos que ir pelo mundo. Eles não virão. Nós é que iremos. Nós é que vamos. Aqueles homens, eles deveriam ir de cidade em cidade, a pé. Deveriam ir no lombo de camelo, como pudessem. Eles poderiam ir de navio. Não tinha muita coisa para eles fazerem, eles tinham que ir. Como eles fariam isso? Ia dormir de casa em casa, onde recebessem eles para dormir. E assim eles tinham que fazer. E eu e você, Águias de Cristo, nós fazemos isso nas nossas motos. As nossas motocicletas
são a ferramenta que nós temos para ir. E enquanto levamos o Evangelho por onde passamos, distribuindo folhetinhos nas praças de pedágio, nos postos de gasolina, nos hotéis e restaurantes, as pessoas que encontramos pelo caminho. Essa é a nossa missão, é ir, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas falhas. Não importa se você tem uma Harley Davidson de 1.600 cilindradas, ou se você tem uma Big Trail bonita, Tiger 1.200, né? Ou se você tem uma Mad Max que nem eu. Quem sabe o que é uma Mad Max aí? Aí, ó, tem uns que sabem, ó. Mad Max é o apelido que se dá a motos antigas que nem a minha Shadow 750. Né? Meu sonho quando eu crescer, eu espero crescer um dia. Quando eu crescer, eu quero ter uma Harley Davidson 1.600 cilindradas. Ela vai ter que vir com rodinha lateral, né? E tem, tá? Já tem tecnologia para isso. Eu quero ter uma Harley Davidson. E aí eu quero sair pelo Brasil afora, pelas estradas, distribuindo panfleto, distribuindo óleo, distribuindo parafuso, por onde eu quero que eu vou. Acharam que tem algum harleiro aqui? Aí, ó. Faz parte. Mas eu não vou falar do pessoal da Big Trail, tá? Malvadeza falar, né? O pessoal do Jaspeiro. Quem é o Jaspeiro aí? Tem algum Jaspeiro aí? Aí, ó. Uma mãozinha tímida, outra mãozinha. Olha. Não importa se você tem uma Ninja Renata de 1.000 cilindradas, se você tem uma Big Trail, ir pregando o Evangelho por onde você for. Pode ser uma Titã, pode ser uma Bia. Outro dia eu estava falando com um irmão lá em Dourados sobre o motor do Gás dele. Ele falou: pastor, mas minha moto, eu tenho uma Titã, eu queria, quando eu tiver uma Harley, uma Shadow, irmão, não importa a moto que você tem, não importa se você vai de navio, se você vai a pé, se você vai em ombro de camelo, se você vai numa Tiger, se você vai numa Mad Max, o importante é você cumprir o vídeo do Senhor Jesus. Essa é a nossa missão. Você não precisa esperar juntar grana para comprar uma Goldwing 340K. Não é. Mas você não precisa disso. Você só precisa levar o Evangelho por onde você for. Se é de bis, se é de Titã, se é de Shadow, se é de Harley, se é de fundo. Essa é a missão. Não importa a cilindrada, o que importa é cumprir o vídeo do Senhor Jesus Cristo. E sabe por que isso é importante, meus irmãos? É porque somente a igreja recebeu a missão de pregar o Evangelho. Sabia disso? Nenhuma outra instituição do planeta recebeu essa missão. Não é o governo. Deus não comissionou o governo. Deus não comissionou os reis, presidentes, governadores, prefeitos de pregar o Evangelho. Deus não comissionou as ONGs de pregar o Evangelho. Deus não comissionou a escola onde o seu filho estuda de pregar o Evangelho. Deus não comissionou as instituições de ação social. Ação social é importante, é um braço da igreja que deve ser cuidar das viúvas, dos órgãos, né, nas suas necessidades. Isso é importante, mas a principal missão da igreja é pregar o Evangelho. Sacolão e sopão não salva ninguém, quando muito mata a fome por um dia, mas o destino eterno desta pessoa depende da pregação do Evangelho, e essa missão só foi atribuída à igreja. Jesus disse aos seus discípulos, não disse aos governos da terra, ao imperador romano, a César, a Nero. Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, a toda pessoa, não importa a idade, não importa a sua crença, não importa se acredita ou não, não importa se é de esquerda, de direita, de cima, de baixo, se torce para o Flamengo, se torce para o Santos. Pregar o Evangelho a toda a criatura. Como é que está meu tempo aí, Jorge?
Mais 5. Então vamos lá. E aí nós chegamos ao último ponto da nossa reflexão. Nós vamos falar da importância dessa missão, da responsabilidade que pesa sobre os meus e sobre os seus ombros de pregar o Evangelho. Versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Meus irmãos, o destino eterno das pessoas está intrinsecamente ligado à obediência que eu e você temos a essa ordem do Senhor Jesus de ir por todo mundo pregar o Evangelho. Um dia partiremos daqui e as nossas motos ficarão, provavelmente virarão sucata. Mas o que você fizer ou deixar de fazer terá reflexos na eternidade. Você tem noção do que é eternidade? A gente tem dificuldade de lidar com esse conceito de eternidade, porque a nossa vida é toda em cima de tempo, né? Começa a tal hora, termina a tal hora para chegar, tal hora para sair, tanto tempo a pregar, né? Então, para a gente pensar em eternidade é difícil, mas o que você fizer em cima da sua moto tem reflexos para a eternidade. Quem crer naquilo que você disser, no ID, na pregação do Evangelho, será salvo, e quem não crer foi condenado. Você já leu aquele versículo que diz que a palavra do Senhor não volta vazia, sem antes produzir o resultado, o efeito para o qual ela foi proferida? O Evangelho, ele não vai voltar vazio de jeito nenhum, porque se a pessoa crer, ela será salva, e se ela não crer, ela será condenada. Então ela vai produzir ou um juízo de salvação, ou ela vai produzir um juízo de condenação. Daí a tamanha responsabilidade que pega sobre os nossos ombros, nós que somos discípulos do Cristo ressurreto. Quem crer e for batizado, você pode até estranhar esse versículo, quem crer e for batizado, né? Porque a gente sabe que o batismo não salva. O que salva é a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas é que nesse momento aqui do nascimento, do surgimento da igreja primitiva, fé e batismo estavam intimamente relacionados, de maneira que uma pessoa manifestasse a sua fé em Cristo, ela já era imediatamente batizada como um sinal, como um testemunho da sua nova vida em Cristo. Por isso que é registrado em diversos momentos no Novo Testamento o crer no Senhor Jesus é imediatamente ser batizado. Mas o ênfase aqui tem que ser dado é crer no Evangelho. E aí testemunha por meio do batismo. E não só isso. Por meio do e de pregar o Evangelho a toda criatura. Porque nós que a coisa está intimamente ligada ali. Quem crê e for batizado. Ou seja, testemunhar. Quem crê no que vocês disserem. Quem crê na mensagem que vocês levarem. Quem crê no que você distribuiu pelas estradas será salvo. E quem não crer será condenado. E como motociclistas de Cristo, eu e você, nós temos acesso a lugares que normalmente não teríamos. Temos acesso aos motoclubes. Quem conhece um pouquinho sobre motoclubismo sabe que esse é um universo cheio de regras, cheio de protocolos, difícil de você entrar no meio, difícil de ser aceito nesse meio. Por isso, o Arcas de Cristo é um ministério voltado para o evangelismo e para todas as pessoas que nós encontramos ao longo do nosso caminho, mas principalmente para os meios motociclísticos. Esse é um ministério. O Arcas de Cristo não é meramente um grupo de cristãos que gostam de moto. O Arcas de Cristo é um ministério evangelístico. Não é igreja, mas é uma ferramenta que a igreja pode utilizar para alcançar pessoas, principalmente nesse meio motociclístico, que os irmãos que conhecem um pouquinho sobre o motociclismo sabem que é muito carente, um povo não alcançado. O motociclismo mundial, meus irmãos, é um povo não alcançado. E eu e você somos incumbidos de Deus de levar a palavra de Deus, levar esse evangelho nesse meio. O cumprimento da nossa missão é tão importante por causa disso, porque ela vai definir o destino eterno das pessoas. Anunciar o Evangelho nas praças de pedágio,
os postos de gasolina. Tem tanto testemunho bonito de conversão nesses lugares. Então essa é a nossa missão. Eu estou encerrando e eu quero terminar essa palavra com uma declaração que o próprio Marcos faz no último versículo do seu Evangelho, versículo de número 20. Acompanhe comigo a leitura. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E olha que parte bonita agora, olha que coisa linda agora. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra nos sinais que a acompanhavam. Nós não temos tempo para falar desses sinais hoje, mas também não vai mudar nada na nossa reflexão. Quando você pegar a sua moto e sair pelas ruas, anunciando o Evangelho às pessoas, o Senhor vai estar cooperando contigo. O Senhor vai confirmar o seu ministério por meio de sinais. E que sinal mais bonito quando alguém se entrega ao Senhor Jesus? Quando alguém crê na palavra e diz: eu quero ter o meu nome escrito nesse livro, eu quero participar dessa vida eterna. Então, meu irmão, para finalizar mesmo agora, não importa a cilindrada da sua moto, o que importa é você usar a sua moto para cumprir o vídeo do Senhor Jesus. Amém? Amém? Vamos orar mais uma vez, enquanto o Jorge sobe aqui em cima.